Senador. Bom dia a todos. Senador Vital do Rego, presidente dessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Para mim, o cidadania é mais importante do que o nome Constituição e Justiça, porque a partir da cidadania é que existe, que se faz necessária a Constituição e por ela é que nós fazemos a justiça. Senador Eulício Oliveira, meu conterrâneo e relator do meu processo, a quem agradeço por ter aceitado a relatoria. A doutora Eunice Carvalhido, Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aqui presente. Agradeço a atenção, agradeço ter vindo comparecer aqui para presenciar a nossa sabatina e agradeço mais ainda o fato dela nos ter indicado para o Conselho Nacional do Ministério Público. Demais senadores aqui presentes, muito obrigado pela atenção dos senhores. Nossos colegas promotores de justiça aqui presentes, a quem eu saúdo na pessoa do doutor Antônio Marcos Desan, que é o presidente da nossa associação, aqui também presente. Senhoras e senhores, senhores servidores desta casa que fazem com que os trabalhos se realizem, muito bom dia. Quando eu estava vindo para cá, senador, eu estava pensando na primeira vez que eu vim para cá, Brasília, há 20 anos atrás, com meu diploma de 2º grau dentro da minha mala, e que eu sou cearense, nasci em Fortaleza, mas sou de Ibiapina, uma cidade de 23 mil habitantes, na Serra da Ibiapaba, na divisa do Ceará com o Piauí, e analisando e verificando a honra grande que é, para mim, de Ibiapina, estar aqui na presença dos senhores, representando o Ministério Público, uma instituição que eu amo, uma instituição que eu respeito, e colocando meu nome à disposição para o Conselho Nacional do Ministério Público, para tentar fazer um trabalho, talvez, na minha cabeça, diferente de tudo aquilo que eu já fiz até hoje. Mas antes eu preciso me apresentar para os senhores senadores. Como eu disse, eu nasci em Fortaleza, eu fui morar em Ibiapina com 1 ano de idade e fui criado pelo meu avô, um senhor que morreu aos 90 anos, sem instrução, mas com uma capacidade de ensinamento de princípios e regras de conduta, regras de moral, que me permitiram, ao vir para Brasília, ter a condição de saber que o respeito ao próximo é o grande lema do ser humano. Respeitar ao próximo para que o próximo também nos respeite e para que a gente possa ser respeitado. Quando eu vim para Brasília, ele me disse: vá, respeite ao próximo, que eu garanto que nada poderá acontecer com você de ruim. E é isso que eu tenho feito, isso que eu faço no Ministério Público como promotor de justiça. Em 1994, depois de alguns meses que cheguei em Brasília, eu assumi um cargo de servidor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, onde permaneci até 2002, quando ingressei, desta feita, como promotor de justiça adjunto. Em 94 também eu ingressei na Faculdade de Direito do CEUB, formando em 1998. Em seguida, ingressei na escola, em 1999, na Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para cursar o curso Ordem Jurídica e Ministério Público, um curso de especialização voltado para o conhecimento do que é o Ministério Público. E segui a trajetória de fazer alguns concursos, dentre eles eu prestei o concurso para juiz de direito do Estado de Pernambuco, e o concurso foi no mesmo período em que eu passei no concurso para promotor de justiça do DF. E como eu já estava no Ministério Público do Distrito Federal há 8 anos e meio como servidor e conhecia a casa e tinha pegado um amor pela profissão, por o que é o Ministério Público, pelo que faz o Ministério Público, eu optei, apesar de Pernambuco ser o estado ao lado do meu estado, eu optei por permanecer em Brasília. Pernambuco é o estado da minha esposa, seria mais interessante eu me mudar para lá, mas o amor à instituição falou mais alto e eu permaneci
e quero assim permanecer no Ministério Público do Distrito Federal. E nas promotorias de justiça, eu sempre atuei nas promotorias criminais. Trabalho na promotoria a 30 e poucos quilômetros de Brasília, em Santa Maria, uma cidade satélite em que o índice de violência é altíssimo, mas a gente tenta fazer um trabalho junto com a Polícia Civil, junto com a sociedade, junto com a regional de ensino, no sentido de tentar minimizar essa violência que ocorre na cidade. E em 2011, eu assumi um encargo de 2 anos como conselheiro fiscal da Escola do Ministério Público, porque eu acredito que nós, por dever de gratidão, devemos, às vezes, prestar serviços para aquelas instituições que nos acolheram e nos ensinaram e nos deram algo de conhecimento, nos fizeram crescer como pessoas. Então, a Escola Superior do Ministério Público foi uma instituição que fez isso por mim e, em retribuição, eu passei 2 anos como conselheiro fiscal daquela instituição, exatamente para retribuir esse apoio que aquela instituição me deu. Estou coordenador administrativo da Promotoria de Justiça de Santa Maria, por votação dos colegas. Participo do Comitê de Avaliação e Estruturação da Atividade Fim do Ministério Público, um órgão criado pela Procuradoria-Geral de Justiça e que tem dado enormes benefícios para o Ministério Público, exemplo que está sendo seguido pelos Ministérios Públicos dos Estados, através do Conselho Nacional, que é um órgão onde se discute tecnicamente a criação ou a extinção de promotorias, para evitar que as promotorias sejam extintas ou criadas a partir de critérios subjetivos. Fazemos uma análise técnica da criação dessas promotorias e participo desse comitê. E estou na coordenação de ensino da Escola Superior do Ministério Público da União, na vaga destinada ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, indicado pela doutora Eunice Carvalho, onde fazemos um trabalho de aperfeiçoamento dos membros, principalmente um trabalho voltado para questões práticas do dia a dia. Completei o lapso necessário para concorrer ao cargo de conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e submeti meu nome à classe pela primeira vez na minha vida ministerial, submeti meu nome à classe e fui aclamado com uma votação de 70% dos votos da classe pelos colegas, o que para mim é uma honra, mas significa que o respeito que a classe tem por mim, ele me faz mais ainda um promotor de justiça que precisa, no Conselho Nacional, caso Vossas Excelências aprovem o meu nome, desenvolva um trabalho de respeito à instituição Ministério Público. E, finalizando, o que eu pretendo fazer no Conselho Nacional do Ministério Público, eu pretendo discutir, abrir um debate com os 30 Ministérios Públicos, os 26 estados e mais os 4 ramos da União, sobre investigação e dignidade, fazer um cotejo entre investigação e dignidade e mostrar a minha experiência de júri, em que, antes de iniciar o plenário, eu sempre me dirijo ao réu e garanto a ele que ele não terá a sua dignidade arranhada em nenhum momento da minha fala, o que, às vezes, nós vimos promotores de justiça que desrespeitam a pessoa do réu, e eu faço questão de dizer a ele que não farei isso, porque ele tem a dignidade dele, e nós não podemos arranhar, nós estamos discutindo fatos e não pessoas. Então, é uma preocupação minha de investigar, de discutir, de processar, de pedir a condenação por fatos e não estigmatizar pessoas. Discutir no Conselho Nacional o que é independência funcional. Nós temos uma dificuldade muito grande de discutir independência funcional. Alguns membros do Ministério Público entendem que independência funcional é o direito que ele tem de fazer o que der na cabeça, e independência funcional não é isso. Independência funcional é
o direito da sociedade de o promotor não ser importunado quando ele estiver defendendo essa sociedade, discutir no Conselho Nacional que aquele conselho não é um órgão de defesa de classe, mas é um órgão de defesa da instituição Ministério Público e da sociedade brasileira. Nós precisamos ter isso em mente. E, finalmente, como nós, apesar de sermos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mas o Conselho Nacional atua em todo o país, abrir uma discussão no Conselho Nacional sobre o papel do Ministério Público, o papel do promotor de justiça e do procurador da República como fiscal da administração e não como administrador. Então, são esses. O papel nosso é de fiscalizar e não de administrar, de substituir o administrador nos atos de administração. São essas as minhas propostas. Como eu disse, meu tempo de Ministério Público, eu tenho 20 anos, somando os tempos de servidor e de promotor, eu conheço os dois lados do Ministério Público. Coloco o meu nome à disposição de Vossas Excelências. O Conselho Nacional é um órgão de debate, é um órgão aberto, e caso Vossas Excelências aprovem meu nome, estarei lá sempre à disposição para o diálogo, que é o ponto primordial de uma sociedade civilizada e democrática. Muito obrigado, senador.